Olá, meus caros irmãos, ouvintes, amigos internautas, nós estamos aqui na 12ª aula da Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre de 2022, e nós estamos aqui com o tema que nós já aguardamos, já vimos estudando há uma semana, com as reflexões diárias, e o tema é a bondade de Deus em nos atender. E nós vamos, nesse instante, ouvir uma música para a nossa reflexão, uma música conhecida do nosso Inário Harpa Cristão, hino 126. Esperamos que ele possa lhe trazer informações que satisfaça a sua alma, o seu intelecto, o seu coração, e você será com certeza grandemente abençoado. Queremos também desejar aí as boas-vindas à nossa sala virtual da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Nesse instante, então, vamos ouvir a melodia para o nosso enlevo espiritual.
Acabamos de ouvir esta melodia maravilhosa com as encenações que nos passa bastante informações dos acontecimentos bíblicos, e nós então vamos adentrar ao tema a bondade de Deus em nos atender. A bondade de Deus em nos atender. Então, vamos aqui para a nossa sala virtual e através dos nossos slides nós vamos fazendo os comentários. Esperamos que seja de grande proveito para a sua vida espiritual. Eu sou o pastor Antônio Araújo, um dos pastores auxiliares do nosso presidente Marcos Marins, presidente da Assembleia de Deus, Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. E é um imenso prazer estar aqui para transmitir esta aula bíblica, comentada pelo pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus, em São Luís, no Maranhão. Então nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus para o seu crescimento espiritual. Então nós estamos aí dando continuidade aos estudos do trimestre, comentando os valores do reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos nossos dias. E a nossa lição, a de número 12, que fala sobre a bondade de Deus em nos atender, ela está dividida em 3 partes. A bondade de Deus, há 2 caminhos para escolher e a mentira dos falsos profetas. Então, no decorrer da aula, nós vamos comentar a bondade de Deus em nos atender. Dentro dos prismas, a bondade de Deus, há 2 caminhos para escolher e a mentira dos falsos profetas. Nós temos um texto bíblico para base, né, do nosso comentário, que está em São Mateus capítulo 7, versículo 11, onde podemos ler: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Então, se você tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia em casa, abra lá em São Mateus capítulo 7, e nós estaremos refletindo, lendo mais outros textos bíblicos para argumentarmos sobre o tema a bondade de Deus em nos atender. A nossa verdade prática diz assim: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Então, nosso Deus é um Deus zeloso, sabe o que é melhor para os seus filhos e Ele sempre vai conceder aquilo que é melhor para os seus filhos. Então, nós gostaríamos que você tivesse aí uma Bíblia, né? Mas se você não tem, você pode ler aqui juntamente conosco a leitura bíblica em São Mateus, no capítulo 7, versículo 7 até o versículo 20. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Entrai, portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por
E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, esse é o texto bíblico, base da aula de hoje, a bondade de Deus em nos atender. Muito bem, nós temos 3 objetivos até o final desta aula. O primeiro objetivo é compreender o significado da bondade de Deus. Segundo, conscientizar de que só existe 2 caminhos. Terceiro, advertir contra a mentira dos falsos profetas. Muito bem, aprenderemos então, aqui, meus caros irmãos, que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-vos-á, e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7, onde nós já temos lido. Então veremos também que aqueles que entram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus propostos por Cristo no Sermão do Monte, que é o que nós temos estudado durante todo esse trimestre. Estamos aí chegando, já temos novo material didático do terceiro trimestre. Esperamos que você procure o nosso secretário Jean, presbítero Jean, e ele tem a sua lição, a sua revista da Escola Dominical, você pode adquirir, e daí estaremos estudando. No próximo mês já inicia o terceiro trimestre. Então, o Senhor é bom, e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheio do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Nós gostaríamos de ler aqui na palavra de Deus, Efésios 5,18, né? Então, Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E também, vamos ler o texto de Mateus 7,15, para nós sabermos o que é que está escrito. Então, em Mateus, né, vamos ver aqui. Então, vamos pular o Mateus 7,15, depois nós retornaremos a ele, certo? Vamos, Mateus, vamos aqui, livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 15. Muito bem, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Muito bem, dando continuidade aqui aos nossos comentários, então aqui nós entramos na primeira parte da bondade de Deus. Dentro desse assunto, a bondade de Deus, nós vamos ter subtópicos: definição de bondade, a bondade de Deus no aspecto bíblico e a bondade de Deus no aspecto teológico. Então vamos definir, né? Vamos conceituar essas coisas para nós compreendermos em detalhes a bondade de Deus. Muito bem. Então, essa parte aqui, definição de bondade, a palavra bondade é definida como a qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura, boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo princípio mais elevado da moral. Na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime dos atributos. Assim, a bondade, no aspecto filosófico,
é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade é um atributo de Deus, mas não do homem. O apóstolo Paulo, meus queridos, declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, é o que nós lemos em Romanos 7 e 14, né? O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele deixou escrito: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e que, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Noutras palavras, nós podemos dizer que Paulo sempre tinha uma boa intenção, mas a sua carne, o seu coração era tendencioso, né? Então ele dizia, ele está dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal sempre estava diante dele. Não é isto? Que a palavra de Deus nos instrui, que Paulo nos instrui. Então, essa é a definição de bondade. Nós ainda temos aqui, em São João 3:3, que nós vamos ler para compreendermos melhor a definição de bondade. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, essa questão de bondade, nós só vamos compreender quando nós nos convertermos a Deus, certo? Aqueles que já são conversos, eles entendem perfeitamente o que é bondade. Agora, quando as pessoas não têm Deus no coração, a bondade é relativa, né? É como um amigo que já não está mais entre nós, mas ele era uma pessoa que tudo que a gente comentava, ele satirizava, né? E ele dizia assim: o mineiro sempre é bom, né? Quando não é bom para os outros, é para si. Mas então essa é a bondade relativa. Nós só temos o conceito correto de bondade depois que nós, né, nos encontrarmos com Jesus e conhecermos a sua palavra, e o conceito de bondade está na palavra de Deus. Em São Mateus 7,14 nós podemos ler: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, quando nós, meus queridos, queremos conceituar ou definir a bondade, nós precisamos conhecer primeiramente a palavra de Deus, mas são poucos que conseguem chegar a este conhecimento. Por quê? Porque precisa de ler, precisa de ouvir, precisa de orar, precisa submeter a palavra de Deus. Aí ele vai ter o verdadeiro conceito de bondade. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Muito bem. Então vamos aqui. A bondade de Deus no aspecto bíblico, nós podemos dizer que a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Conforme Êxodo 33:19, nós podemos ler: porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, quem é que dá o conceito de bondade e de misericórdia originalmente? É Deus. É Deus que passou isso para Moisés. Moisés passou para o seu povo, para as 12 tribos que tínhamos, e essas tribos se encarregaram de propagar e chegou até nós, porque chegou até nós através da igreja que Jesus Cristo funda no século apostólico. Então, meus queridos,
A bondade de Deus, no aspecto bíblico, está relacionada aqui no Velho Testamento, que Deus é a bondade em pessoa, e ele transmite a Moisés esses conceitos, e Moisés transmite à igreja porque a igreja é alicerçada no Antigo Testamento, tá certo? Porque o Novo Testamento, na verdade, é que materializa muitos aspectos do Antigo Testamento. Muitas coisas que as pessoas ouviam lá no Antigo Testamento, eles não entendiam corretamente. Porque vejam a dificuldade de entender o advento do Messias. Até hoje, há judeus que ainda aguardam o Messias. E o Messias veio há 2 milênios, fundou a igreja, morreu crucificado numa cruz, ressuscitou ao 3º dia. E ainda tem judeu que não compreendeu a profecia de Gênesis 3,15. Então, meus queridos, é necessário que nós leiamos, sejamos humildes, busquemos a presença de Deus para compreender a palavra de Deus. Nós podemos ler ainda, Deus é bom por natureza, por isso João disse que ele é amor. Né? Então, o apóstolo João escreveu na sua primeira carta universal, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Caridade é amor. Muito bem. E a fonte de benignidade de todo que podemos, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus, conforme nós lemos no Salmo 34, versículo 8, que podemos ler aqui, diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então, como é que nós vamos saber se Deus é bom? Provando. Como é que nós provamos? Aceitando a sua palavra, aceitando os seus oráculos, aceitando a sua doutrina, e é desta forma que nós vamos experimentar e provar e afirmar e testemunhar, como eu estou fazendo aqui, que Deus realmente é bom. Muito bem. Então, vamos passando aqui para a terceira parte, né? Porque o nosso tempo ele é exíguo, senão a gente não conclui, não é verdade? A bondade de Deus no aspecto teológico. Então, nós vemos aqui a bondade de Deus no aspecto bíblico e vamos ver no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve a santidade, a retidão, a verdade, o amor, a benevolência de Deus, a graça e a misericórdia. Então, você vê teologicamente como é complexo entender a bondade. Então, vamos repetir, né? Então, envolve a santidade, a retidão, a misericórdia, a verdade, o amor, a benevolência e a graça. O que é graça? Né? É o favor imerecido. Quando nós recebemos a graça de Deus, nós estamos recebendo algo da qual nós não merecemos. Mas mesmo assim, Deus nos dá. Isso não é maravilhoso? Então, meus queridos, é muito importante nós compreendermos, né, a bondade de Deus nesses aspectos. Como nós já definimos o que é bondade, conceituamos o que é bondade, explicamos como é bondade no aspecto bíblico e a bondade no aspecto teológico, que é muito mais amplo. E é por causa disso, meus queridos, que nós vimos aqui em São João, no capítulo 3,16, né, a maior demonstração de amor do Pai, ou do amor de Deus, ou amor do Eterno. Porque Deus amou o mundo de uma maneira que não se pode explicar.
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não é maravilhoso? Então, nós lemos ainda no Salmo 23, é muito conhecido este versículo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista tinha esta convicção, porque ele viveu desde a sua tenra idade, né, servindo a Deus. E ele, então, quando chegou à sua fase adulta, como rei, né, então ele chegou a essa conclusão: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sabia que ele era pobre, que ele não tinha nada, mas Deus supria todas as necessidades. Quando é que a gente conclui que a gente é pobre, que a gente não tem nada? Quando você assiste a passagem das pessoas para a eternidade. As pessoas podem ser a mais culta, a mais famosa, a mais abastada. Quando ela passa para a eternidade, meu caro, não leva nada, fica aí. Fica para os herdeiros, fica para o governo, fica para alguém, mas ele não leva nada. A única coisa que nós levamos são as nossas obras. E isto passará pelo crivo divino para nós recebermos ou não o nosso galardão. Muito bem, nós temos ainda um versículo para ler aqui em Mateus capítulo 7, versículo 11, onde nós podemos ler: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Muito bem, então aqui nós chegamos à parte 1 e vamos passar para a parte 2. Há dois caminhos para escolher. Há dois caminhos para escolher. Então, a primeira parte, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Depois nós vamos ver o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós. E, terceiro, a escolha entre os dois caminhos, que nós temos que fazer uma escolha. Evidentemente, quando nós optamos por um, o outro fica descartado. Então, o que nós entendemos aqui? Vamos ler aqui um texto bíblico em São João capítulo 10, versículo 9, onde está escrito aqui: Eu sou a porta. Isso é Jesus que está falando. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Está se referindo ao aprisco das ovelhas. Então, ninguém serve a Deus obrigado, meu amigo, meu irmão. É por isso que ele diz aqui: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Então, ele entra e sai quando ele quer. Evidentemente, sempre que ele estiver no aprisco, ele está protegido pelo pastor. Mas não pode ficar somente dentro do aprisco, porque muitas vezes falta o alimento. Às vezes o alimento está do lado de fora, tem que sair, né? Tem que sair para trabalhar, né? Nós não vivemos como os eremitas, como as pessoas que ficam na clausura de um convento, de um mosteiro. Evidentemente, nós temos as nossas obrigações profissionais, as nossas obrigações sociais, e nós transitamos pela cidade. Então, lógico, nós adentramos ao templo e de lá, depois de cultuar a Deus, a gente sai e vai para a nossa casa, vai para o nosso trabalho e temos uma vida normal, porque o nosso Deus, ele não é um Deus que escraviza. E ele nos dotou também do livre-arbítrio. Se você quer servir a ele espontaneamente, você pode fazer e é abençoadíssimo, é abençoadíssima. Mas se você não quiser, né, ele vai te dar chuva e sol, e frio e calor, igual dá para todos. Não vai faltar nada. Se você for inteligente, vai até amealhar muitos bens. Só que é só aqui na Terra. Na eternidade, aí tem que passar pelo crivo
do nosso Deus, daquele crivo da doutrina, do ensino da palavra de Deus. Por isso que é bom compreendermos a palavra de Deus, os desígnios de Deus e aceitá-lo humildemente, pedindo perdão dos pecados e servindo a Deus durante toda a vida. Isso você garante uma vida satisfatória aqui na Terra, porque aqui na Terra, na verdade, nós temos mais aflições do que satisfações, mas na eternidade nós temos uma eternidade com Deus, que nós chamamos de céu. Muito bem. Nós temos ainda em São João, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e é a vida. Mas as pessoas, muitas vezes, preferem seguir a outros filósofos, gurus, mentores, coach, né? Então tem um monte de gente aí oferecendo o seu serviço, instrução para o seu bem-estar social, até para você ganhar dinheiro, não é mesmo? Mas vida eterna só Jesus garante. Vida eterna com satisfação plena da alma e do espírito, só Jesus oferece isso. Através das Escrituras Sagradas nós podemos compreender isso. Muito bem. Então, aqui vamos repetir aquele versículo que nós lemos no início, Mateus 7,14, né? E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, nós vamos ter que fazer uma escolha, né? Vamos ter que fazer uma escolha. Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Essa vida aqui é a vida eterna, não é a vida aqui terrena, né? Muito bem. Então vamos aqui, nós falamos a porta e o caminho no aspecto bíblico, que acabamos de comentar, e agora o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós. Muito bem. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? Então, o que nós vamos entender disso é que conduz à vida eterna. A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Não é a porta larga, o caminho espaçoso, certo? Mas é a porta estreita. Então, por isso que muitas pessoas desviam dessa porta, porque não querem passar por algumas exigências, tá certo? São pessoas que querem viver na liberdade plena da vida social. Só que se esquecem que quando a pessoa tem toda a liberdade que imagina, para satisfazer o seu ego, a sua carne, ele cai na libertinagem. E aí é quando ela se torna uma pessoa desaprovada espiritualmente. Em São João, no capítulo 10, no versículo 7 ao 9, nós lemos o seguinte: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem, sob a orientação do pastor, que é Jesus Cristo, evidentemente. Então, certa vez Jesus Cristo, né? Isso nós podemos ler aqui em Lucas 13, 24. Então, meus queridos, certa vez Jesus Cristo, ele declarou, porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos querem ir para o céu. Mas você sabe o que eu tenho observado durante esses 60 anos de vida?
que as pessoas querem a cura de Deus, mas não querem o Deus da cura. Querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Eles só querem viver numa vida às expensas de Deus. Tá certo? Tem até uma falácia agora, nos nossos dias, que são essas pessoas que invadem o patrimônio alheio, que diz que ninguém é dono de nada, porque tudo isso aqui é de Deus e é para todo mundo. Ora, essas pessoas que falam isso, eles nem creem em Deus, eles não creem na Bíblia. Mas alguém informou alguma coisa da parte da Bíblia que foi Deus que deu para Israel as terras do Oriente Médio, estabeleceu lá os lugares, aí eles trazem esse conceito para toda a humanidade totalmente alienada das coisas de Deus, dos oráculos de Deus. Olha, você vê bem como que as coisas, tem umas coisas que a gente não consegue entender bem na cabeça da sociedade. Eles querem usufruir dos direitos dos outros, daquilo que Deus ofereceu para o seu povo israelita, eles estão querendo usufruir agora. É a mesma coisa que nos nossos dias as pessoas querem dar direito para um grupo, um segmento aí, né? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Esse pessoal querem se casar, querem ter o direito dos héteros, certo? Querem ter os direitos, querem ser chamados de casado, querem ter os direitos de patrimônio, porção de coisa, mas não querem se submeter às orientações de Deus. Mas nós não somos contra essas pessoas, não. Nós só ficamos surpresos com a criatividade dele, né? E é uma criatividade tão ingênua, porque vocês imaginam o que vai acontecer, né? Se todas as pessoas fossem se casar, homem com mulher, em questão de meio século, acabava a população, não é mesmo? Por quê? Porque somente um homem e a mulher pode perpetuar a espécie, porque Deus deu esta faculdade para um casal, certo? Para um casal não quer dizer que é um único casal, ou seja, para casais, tá certo? Só os casais podem perpetuar a espécie. Bom, mas não vou generalizar, porque tem gente que, embora viva nessa vida, né? Eles sabem que os conceitos bíblicos são corretos, a família tradicional é correta, e eles respeitam, eles nos respeitam, assim como nós respeitamos eles também. Então, meus queridos, vamos agora nós vimos aqui as duas portas e os dois caminhos. Nós temos que escolher, não é mesmo? Nós temos que escolher. Qual foi o último texto que nós lemos? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muito bem. Então vamos aqui para o terceiro subtópico, né, da parte 2. A escolha entre os dois caminhos. Nós lemos um texto no Antigo Testamento, em Jeremias 21:18, o seguinte: e a este povo dirás, Deus está falando com o profeta, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, a gente está diante só de dois caminhos, não tem uma terceira via, não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira opção, tá certo? Então, isso é coisa da filosofia, do pensamento socialista, pensamento político, mas, biblicamente, nós não temos um terceiro caminho, temos só dois. É o caminho da vida e o caminho da morte. É o que Deus disse para Jeremias, para que dissesse ao povo, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Temos que escolher um. E nós ainda lemos nos escritos do apóstolo Paulo,
na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, Paulo tinha esta consciência de que ele tinha liberdade de escolher o que ele quisesse. Só que há coisas que não valia a pena, que não convinha, que dava mais prejuízo do que lucro. Tá certo? Se você tem um lucro na sua vida, uma satisfação, né? Na sua vida material, na sua vida física, mas você prejudica a vida espiritual. E a vida espiritual é a vida eterna. Aqui a gente pode viver aí 100 anos, sei lá, 120, né? Mas a vida espiritual vai viver eternamente. Não é um milênio, nem 2, nem 3. É uma eternidade. Você tem que escolher isso aqui e agora. Então, eu estou dizendo você, mas eu também tenho. E eu já fiz a minha escolha. Então, nós lemos ainda na carta de Paulo a igreja, né, na Galácia, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, o apóstolo Paulo diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Um homem que teve uma experiência com Deus. Ele não quis dizer que era ele, mas ele disse: eu conheço um homem, que não sei se é na carne ou no espírito, foi ao terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis, que ao homem natural não convém dizer, porque ele vai satirizar, ele vai blasfemar. Não vale a pena, mas Paulo teve esta experiência maravilhosa. Entre outras experiências maravilhosas. Estou dando apenas um exemplo. E então, meus queridos, aqui então nós vimos que temos que fazer uma escolha entre dois caminhos. Não é isto? Muito bem, e agora nós vamos para a parte 3 e o final da nossa aula, né? A mentira dos falsos profetas. Então aqui nós vamos dividir também em subtítulos, né? Cuidado com as falsas aparências, né? Segundo, como detectar os falsos profetas. E terceiro, uma análise criteriosa. Muito bem. Então, meus queridos, Paulo escrevendo na sua carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, ele disse o seguinte: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo era um discípulo de Paulo. Paulo estava dando instrução para Timóteo a respeito de o que ele deveria pregar, o que ele deveria ensinar ou viver. E ainda em Atos dos Apóstolos, o Dr. Lucas escreveu aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então, eu creio que o apóstolo Paulo estava falando aqui, né, nos escritos de Atos dos Apóstolos. Muito bem. Cuidado com as falsas aparências.
na advertência, meus queridos, de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes. Sempre vigilantes. Mas essa vigilância nós não temos condições de fazer se nós não conhecermos aqui os conceitos de certo e errado na Bíblia. Nós precisamos ler as Escrituras. Daí a importância da Escola Bíblica Dominical. Por isso que nós convidamos você para ir assistir a aula da Escola Bíblica Dominical. Porque se você não aprender da Palavra de Deus, não aprender na escola teológica, não aprender nas Escrituras, você vai ter dificuldade de identificar o falso profeta. Não é isso? Muito bem. Como detectar o falso profeta? Então, vamos ver aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. O figo você colhe da figueira, não é isto? Então, uva você colhe da parreira, certo? Mas os figos você vai colher da figueira, não vai ser dos abrolhos. Então, o que me admira nos nossos dias, meus queridos, é que tem, alguns poucos, mas tem no seio da igreja, pessoas falando de socialismo, falando de comunismo, e essas coisas são incompatíveis com o cristianismo. Porque esse povo do socialismo, do cristianismo, na verdade, eles não falam. Mas quando você estuda, quando você lê Karl Marx, Gramsci, entre outros escritores, né? Eles querem a extinção de Deus. Não estou nem falando da religião, da igreja. Eles querem a extinção de Deus, eles querem a morte de Deus. Essas pessoas não são normais. E muitos cristãos, inclusive no seio da igreja, aprenderam isso nos bancos escolares ou através de leituras particulares, não filtraram direito essa coisa e agora ficam mesclando, querendo mesclar o cristianismo com o socialismo. Isso não dá certo. Isso não dá certo, meu amigo, meu irmão. Então nós temos que ter aqui, né, muito cuidado. Assim nós vamos detectar os falsos profetas. Porque uma fonte não pode verter água doce e salgada. Uma parreira não vai produzir outra coisa senão uva. O abrolho não vai produzir figos. Quem vai produzir figos é a figueira. E o cristão vai falar de cristianismo, não vai falar de socialismo, não vai defender socialismo nem socialista. Porque esse pessoal querem tolher a liberdade dos crentes, dos cristãos. Então, meus queridos, vamos ler a palavra de Deus? Tá certo? Concluindo aqui, meus queridos, trazendo aqui uma análise criteriosa, que nós lemos em São Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque essas pessoas, com esses conceitos distorcidos, certo, do cristianismo, ou cristianismo contaminado por socialismo, por comunismo, eles estão no seio da igreja, e muitos até ascendem a funções ministeriais. Então os pastores são líderes da igreja, devem ser criteriosos na hora de escolher o ministro, seja ele o diácono, o presbítero, o pastor, o evangelista, o apóstolo, o bispo, sejam criteriosos.
Observe que a Bíblia está orientando, né? Não é errado a gente conhecer filosofia. Eu estudei filosofia, mas estudei também teologia, e a gente vê que elas são antagônicas. Em alguns aspectos, alguma coisa se mesclam, mas quando chega nas coisas mais importantes, que é Deus, que é a salvação, eles negam. Então, meus queridos, eu não vou dizer que eu perdi tempo lendo Charles Darwin sobre o evolucionismo, mas eu li os outros 8 volumes, né, de Charles Darwin. Então, meus queridos, esses conceitos são apenas conceitos de pesquisadores, mas Charles Darwin nunca achou o elo perdido. O que é o elo perdido? Aquele animal se transformando, né? Um fóssil de um animal se transformando em homem, um símio se transformando em homem. O que nós estamos vendo é gente aí que é homem e está querendo se comportar como se fosse o símio, né? Como se fosse o bugio. Mas vamos pular essa parte aí. Não vamos ficar satirizando as coisas. Muito bem. Então vamos aqui para a nossa conclusão, meus queridos. Aqui, nossa conclusão, a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versículo 45, nos diz o seguinte: para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Veja como Deus é justo, e Ele não faz acepção de pessoas, e Ele é misericordioso, e Ele é bondoso. É por isso, meus queridos, que nós estamos falando sobre esse tema da nossa lição. Como que é o título da nossa lição? Então, a bondade de Deus em nos atender. Ele não faz acepção de pessoas, queridos? Não. O que Ele dá para o branco, Ele dá para o negro, o que Ele dá para o culto, Ele dá para o inculto, o que Ele dá para o pobre, Ele dá para o rico. Ele dá oportunidade para todos. Agora, cada um faça as suas escolhas, porque o nosso Deus, meus queridos, Ele é a bondade em pessoa e está pronto a nos atender nos nossos clamores, nas nossas necessidades. E aqui, meus queridos, nós queremos concluir convidando você para estar ainda hoje, na parte da manhã, às 8h30, na aula bíblica da Escola Dominical. E logo mais à noite, às 18h30, estar no culto, estar no templo, no culto de adoração e louvor, evangelismo. Então você tem aí a agenda semanal da Assembleia de Deus Missões. Eu não estarei hoje na nossa central, porque eu e o pastor Cristiano estaremos na Assembleia de Deus em Laguna Carapã. Mas, estando em Dourados ou estando em Laguna Carapã, estando em Campo Grande, nós estaremos sempre adorando a Deus, fazendo o serviço que o Senhor nos estabeleceu para que seja feito, tá certo? Então, você tem aí a nossa agenda. Na segunda-feira nós temos a aula teológica, na terça-feira o culto de oração e ensino, e na quinta-feira as irmãs, a União Feminina, está ali com o culto público, na sexta-feira a orquestra, no domingo, conforme eu já anunciei, na parte da manhã nós temos a aula bíblica da Escola Dominical. Na parte da tarde nós temos o culto dos irmãos haitianos, tá certo? Porque a Assembleia de Deus Missões, ela tem haitianos, elas têm dominicanos, tem venezuelanos, tem pessoas que vieram para o Brasil por necessidades, né? Ou por negócios, e a Assembleia de Deus Missões recebe todas essas pessoas.
tá certo? E à noite, às 18h30, o grande culto de louvor e adoração. Muito bem, chegamos à conclusão. Agradeço aí pela tua paciência, certo? E quero pedir uma bênção especial da parte de Deus para você e para a sua família. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com a tua família. E vivamos hoje como se Cristo estivesse voltando agora. Que Deus vos abençoe